A paz do Senhor. No livro de 2 Samuel, capítulo 8, verso 7, diz o seguinte: E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou também Davi uma grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. A palavra de Deus constantemente nos surpreende com os detalhes. Na passagem acima nos mostra como Deus preparou a construção do seu templo para abrigar a arca do Senhor de forma tão precisa e antecipada. E é sobre isso que vamos falar, sobre as riquezas de Deus. Quando olhamos para a história bíblica e como Deus usou a Davi como seu servo, mas que diante da construção do templo não poderia ser o canal de tal feito, visto que as suas mãos estavam manchadas de sangue, dado, claro, as guerras que tinha participado ao longo da sua vida, conforme Natã, o profeta, havia dito a ele por revelação do Senhor que apenas um de seus descendentes poderia construir o templo, mas ele não. Davi não poderia construir. Davi tinha desejo, mas não pôde fazer. No entanto, Deus deu a ele, em sonhos, as plantas do templo. Aqui há algo bastante interessante. Nem sempre o que Deus nos mostra ou nos dá é para o nosso deleite. Às vezes Deus nos dá algo para as futuras gerações, pois Ele sabe o que é melhor para cada um. O triste é que, às vezes, as futuras gerações nem sempre dão valor devido ao que receberam. Davi desejava construir o templo, visto que a arca de Deus estava habitando em tenda, e ele em uma casa de cedro, o que era realmente algo significativo naqueles dias. Aqui tem um outro ponto importante, o desejo de agradar a Deus. Deus não havia dado ordens para ele planejar ou fazer alguma coisa nesse sentido, mas brotou dele a vontade de agradar a Deus. Tem crentes nos dias de hoje que somente querem agradar a si mesmos e pedem coisas a Deus, mas nem se preocupam em agradar e entender o que o Senhor deseja. Você já parou para se perguntar se tudo o que há em sua vida agrada a Deus? Às vezes achamos que estamos fazendo tudo agradável aos olhos do Senhor, estando ao nosso alcance, mas na realidade estamos trabalhando na direção contrária da vontade de Deus para as nossas vidas. E por causa desta situação, isso acaba nos trazendo atrasos e frustrações em todas as áreas. Davi recebeu as plantas, armazenou o ouro, armazenou a prata, o bronze, metais preciosos e com certeza muitas riquezas, pedras preciosas e tantas coisas que ele havia conquistado, muitas delas vindas, claro, dos despojos dos inimigos. Interessante que isso somente aconteceu porque Deus havia determinado em seus planos eternos que Davi fosse rico. Muitos reis passaram em Israel, mas nem todos angariaram riquezas. Por quê? Porque Deus tem os seus planos. Eu não encontrei na Bíblia que Davi orou para Deus o enriquecer, mas Deus o enriqueceu. O fato é que a riqueza está ligada diretamente à vontade de Deus e não aos nossos pedidos ou esforços. A quem Ele quer, enriquece, e a quem Ele quer, empobrece. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Esse evangelho da prosperidade que torna o evangelho de Cristo barato, assim como toda a Bíblia tendo ensinos, ensinando coisas que são discutíveis e longe do padrão de Deus, é uma afronta aos olhos do Senhor e, claro, estão fazendo violência à palavra de Deus. Davi se tornou rico porque Deus assim determinou. Deus muitas vezes enriquece pessoas, pois tem propósitos com essa riqueza, entregue a elas. Estranho é que muitos que têm riquezas, eles às vezes dizem, mas eu trabalhei muito, por isso conquistei tais coisas. A pergunta que deve ser feita é, será que outros também não trabalharam tanto ou mais e nem tampouco conseguiram tudo que você conseguiu? Penso muitas vezes no homem do campo que sai todas as manhãs no tempo difícil e ao mesmo tempo também, claro, no período do plantio para semear. A semente pode ser boa, a terra também é boa. Tudo parece estar certo, o adubo está bem,
mas algumas sementes têm êxito e outras não têm. E a única resposta que tenho para tudo isso é o querer de Deus. Não estou dizendo que devemos agora parar tudo, cruzar os braços e dizer consigo mesmo: olha, não adianta lutar, não adianta trabalhar, não adianta correr, pois Deus é que sabe se teremos vitória ou não. Esse pensamento não está correto, mas uma coisa nós precisamos saber e entender: que todos os frutos vêm somente do Senhor, e se Deus não abençoar, nada de bom vai acontecer. Davi enriqueceu, pois Deus tinha um propósito nisso tudo. A sua riqueza, a riqueza que Deus tem lhe dado, também tem um propósito. Deus não vai dar nada a alguém debalde. Guarde isso. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Escreveu o sábio Salomão, está em Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios propósitos, e até o ímpio para o dia do mal. E tudo tem seu tempo determinado. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando olhamos nesta perspectiva, podemos melhor entender o que Deus quer de cada um de nós. Joabe, assim como Eli, fizeram uma declaração que chama atenção e eles disseram: que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 10, verso 12. E também diz o seguinte em 1 Samuel, capítulo 3, verso 18. Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Isso nos mostra o quê? Uma dependência, uma submissão, uma humildade e aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos dias de hoje é difícil ver uma pessoa que é carente orando desta forma, dizendo: Senhor, que tu faças o que é agradável aos teus olhos sobre a minha vida. Ao contrário disso, nós temos o quê? Crentes que pedem todo o tempo sem saber o que estão pedindo. E ainda se acham no direito de questionar a Deus porque o pedem e não recebem. Ou o que pediram trouxe amargura no coração. As riquezas vêm quando Deus quer enriquecer alguém, e isso é comprovado na Bíblia, nos testemunhos, nos exemplos de vida, na história da humanidade, e funciona tanto para crentes como para não crentes. Pode ter certeza disso. Deus abençoa tanto o ímpio quanto o cristão. Olha a história de grandes personagens que ficaram ricos. Houve um propósito de Deus para que tal acontecesse. Não foi apenas o esforço deles. É isso que você precisa entender. Uma sucessão de acontecimentos antes, durante e depois se moveram na direção deles e os tornaram ricos. Acho estranho e sem base bíblica muitos seminários que dizem ensinar o povo de Deus a ficar rico, ou palestras motivacionais que ensinam a angariar riquezas. É óbvio que existem princípios básicos para prosperar, como uma boa administração, procurar ter foco no trabalho, ter uma estratégia para conquistar novos espaços, ter disciplina, ter persistência, capacidade, etc. Mas isso não necessariamente torna alguém rico, apenas mostra a direção para a prosperidade. Conhecemos história de pessoas ricas que perderam tudo porque na realidade nunca tiveram nada. A riqueza começa dentro e não fora, e vem da parte de Deus e não do homem. Você pode frequentar todas essas palestras, ler todos os livros sobre como ficar rico, ver todos os vídeos e praticar todas as regras e orientações e nada da riqueza aparecer. Por quê? Por que não vai aparecer? Porque a riqueza e a pobreza vêm de Deus. Está em 1 Crônicas 29:12. E riquezas e glória vêm de ti e diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar forças a todos. Dele procedem todas as coisas. Muitas vezes o perder é ganhar e o ganhar é perder. Logo, não é quanto ouro você tem na terra, mas se tem também o mesmo lá no céu. Lembra do rico e do Lázaro? Um conseguiu muito na terra, mas nada no céu. Não quero dizer com isso que você não tem que ter nada na terra e por causa disso então vai ter muita coisa no céu. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que
Não é daquele que mais corre que vai ganhar o prêmio. Está em Eclesiastes 9:11, não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Em outras palavras, Deus sabe de nossas necessidades e aguarda de nós a submissão à sua vontade. Há pessoas que seriam extremamente infelizes se fossem ricas, e outras seriam extremamente felizes se fossem pobres. Deus conhece o coração de cada um e julgar o semelhante é algo muito errado, pois somente vemos o exterior e não o que está dentro do coração. Lembrando que Zaqueu tinha muita riqueza, mas foi uma pessoa triste, e já o homem rico não queria abrir mão das riquezas. Há muitos nos dias de hoje, e eu falo de crentes que medem as suas bênçãos e comunhão com Deus, se estão andando, por exemplo, de carro novo, se têm roupas de grife famosas, se estão jantando em restaurantes caros e esquecem que Jesus nasceu num estábulo, cheirando mal, no meio dos animais, e que a única coroa que lhe foi dada nesta terra, como um rei, foi uma coroa de espinhos. Deus deu a Davi riquezas porque tinha propósito. Deus dará a você tudo o que precisa porque Ele tem propósito para a sua vida. Não tente ser mais ou menos do que Deus quer que você seja. Seja apenas um instrumento de acordo com a vontade real de Deus. Assim terá paz no coração e você viverá o melhor desta vida que um ser humano pode viver. Pode ter certeza disso. Com ou sem riquezas terrenas. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado com esta mensagem, compartilhe, divulgue. E que Deus te abençoe. E lembre-se, as riquezas vêm de Deus. Você pode se esforçar muito, você pode trabalhar muito, mas as riquezas vêm de Deus. Fazei tudo conforme as tuas forças. Tudo que tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças, e Deus vai te abençoar. Há homens que Deus já deu muito nesta terra, porque Ele tem um propósito lá na frente com estas vidas. Não fique ambicionando coisas que Deus não tem para você. Busque a vontade de Deus, obedeça ao Senhor, e Ele te fará a pessoa mais feliz sobre a face da terra. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe, fique na paz de Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.